Ele ficou tão rico, ele falou: agora eu não preciso trabalhar mais para ninguém, eu vou construir um monte de galpões aí e vou viver, meus netos também vão viver. Do nada no céu, Deus falou com ele bem assim: seu louco, para onde é que vai a tua alma? Não vai poder levar nada disso. A importância maior é a alma. Então o que Jesus o tempo todo, ele veio para quê? Ele veio para que Deus amou o mundo, amou você e a mim de tal maneira, Deus que amou você, e mandou o seu filho para servir de modelo, para trazer você de volta. Às vezes você vem para a igreja uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, mas não entendeu ainda que daqui um tempo, de repente esse tempo é agora. Hoje tem TikTok, tem redes sociais em si, pastores pregando em cima do púlpito, o último dia deles foi aquele. Aqui nessa igreja nós tivemos isso. A esposa de um pastor, pastor Márcio, pregando aqui na frente. O último dia dela foi pregando, falando do amor de Jesus. Caiu e não voltou mais. Ela tinha essa convicção dentro dela. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, assim como o ladrão. Creio que tem, tinha. Mulher de Deus, irmã Penha. O ladrão da cruz se rendeu. Mas quando foi que ele se rendeu? Ele sabia que ia ser o último dia dele. Ó, chega a arrepiar. Ele falou meio assim: Senhor, tipo assim, hoje é meu último dia, eles vão me matar, eu vou ter que ser pendurado nessa cruz, pendurado aqui, já estava pendurado com a direita ou a esquerda, e eu sei que daqui eu não vou sair vivo. Lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Deus falou com ele: hoje mesmo. Para que isso está escrito na Bíblia? Para fazer uma pergunta para você: qual vai ser o seu último dia? Ninguém sabe. Se ninguém sabe, se renda para Jesus hoje. Muda de vida. A pessoa quer continuar na mesma vida. E passa 1 ano, passa 2, passa 10, passa 20. Ele acha ou ela acha que vai ficar para semente. Você sabe por que eu estou pregando isso aqui para a igreja? A igreja nem tanta gente tem, mas tem redes sociais aí, ó. Sorria, você está sendo filmado. Essa igreja agora não ficou tão pequena mais, com 10 membros, com 5, com 20 ou com 50. Ela está indo além dessas paredes, está batendo em algum lugar por aí. E em algum lugar, se não vai tocar em você, de repente toque em alguém que está nos assistindo pela internet. Você sabe se o seu último dia, quando vai ser? Jesus falou que no último dia Ele vai te ressuscitar. Você tem essa convicção? Ele provou dentro da palavra de Deus. Não tem como falar contrário a essa palavra de Deus do que a Bíblia. Ele provou que Ele pode. Ele pode. Jesus pode. Jesus entrou em todas as áreas, desde a área de batismo que não precisava, desde a área de encarar Satanás em cima de uma tentação sobre ele. Todas as áreas ele foi mais do que vencedor. Ele, por último, ele falou: eu venci o mundo. Já pensou você chegar no final e falar: eu venci, como o apóstolo Paulo falou, eu combati o bom combate. Segui a carreira que tinha que seguir, guardei a fé. Segundo os historiadores, quando o apóstolo Paulo foi decapitado, o carrasco ficou com medo de cortar a cabeça dele, pastor.
De tão homem de Deus, o cara ele não falou bem assim: faça o seu papel, que o meu está guardado. Oh, glória! Faça, eu quero ir. Não tenha medo, você está fazendo o seu papel. Você já pensou? O último dia dele era aquele dia, ele sabia também, ele sabia. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele sabia, a partir do momento que a cabeça pulasse do corpo, ele sabia que ia sair a essência, que é a alma. A pessoa fica cuidando do corpo a vida toda, do físico, fica ali, não pode tomar Coca-Cola, ele não toma mais, não pode isso, não toma mais. A gente fica a vida toda economizando para criar a família, não é isso? Os filhos, mas a hora que a gente pode comer, já não pode comer mais. É isso aí que acontece. Ou é só comigo? Às vezes economiza daqui, economiza dali, né, manjou? E vai economizando para dar uma faculdade, dar um negócio melhor para o filho. Quando pensa que não, quando você libera um pouquinho, você pode comer de tudo, não posso comer mais nada. Isso acontece conosco aqui na terra. No físico, não tem? E o ser humano o tempo todo ele fica cuidando do físico dele, ele quer viver mais um pouquinho. E viver mais um pouquinho é gostoso. Você vai vendo as coisas acontecer. Na minha época não era assim e tal, e vai vivendo. Como é bom viver. Eu não achei que ia chegar aos 50, já estou em quase 60. Oh glória, aleluia. Mas a Bíblia fala de que adianta você ganhar o mundo todo. O que é ganhar o mundo todo? Viver até 100 anos e perder a tua alma. Salomão fala bem assim, que se você viver 2000 anos e não tiver um enterro digno, é melhor que você não tivesse sido abortado. Troço pesado. Um velório, um enterro. Você imagina a salvação. A pessoa está correndo atrás de tudo para poder viver um pouco melhor aqui nessa terra. Mas não vai ter jeito. Você pode ter a saúde que for. Você pode chegar até 100 anos. Glória a Deus por isso, eu também. Quase é poucas pessoas que estão preocupadas com o que está dentro dele, a alma. Essa carne aqui, Deus já provou para você e para mim. Ela vai para o pó da terra. Tem algo aqui dentro da sua consciência, o que comanda isso aqui. É o sopro de Deus, é o Deus que colocou a vida dele dentro de nós. É essa alma. O fôlego dele ele colocou todo animal, tudo que vive. Morreu, o fôlego vai, mas tem outra pessoa dentro de nós, a alma. As pessoas não estão preocupadas com ela. Estão preocupadas com o físico. O físico você pode fazer o que for com ele. Ele daqui um dia definha. E você vai morrer. A pessoa fala, não, mas eu tenho uma doença, eu vou morrer. Eu sei, mas você pode ser curado no nome de Jesus. E se não for curado, você vai morrer, mas daqui a um tempo também, eu vou morrer também. Com a doença ou não. Aí Jesus na Bíblia fala bem assim: toma cuidado para que ninguém roube a tua coroa, que é a tua salvação. Por que Jesus o tempo todo está preocupado com isso, com a tua alma? Porque Ele quer para levar você de volta para o jardim. E no jardim não tinha carne lá, não tinha alma. Jesus vinha passear com Adão, eu creio nisso. Ele não vinha agarrar na mão da carne dele, não, era tudo espírito. Tinha carne nele, é claro que tinha. Era uma pessoa. Mas tinha uma alma dentro dele pura. E essa alma ela foi corrompida por Satanás, como está acontecendo nos dias de hoje. A alma foi corrompida e Satanás o tempo todo corrompe. Ele é um corrupto. Ele mostra para você um caminho que parece que é direito, mas no final a sua alma bate lá no quinto dos infernos, e a minha também. Jesus na Bíblia mostrou a direção para você e para mim, e mostra até hoje. Só que nós fica, será que é isso mesmo? Rapaz, eu
fui para Jesus e o negócio começou a piorar. Mas por que começa a piorar? É só analisar. Porque alguém quer que você volte onde você estava, para a sua alma ir para o inferno. Mentindo, enganando. As verdades é só pelas metades, não fala nada que agrada a Deus. As direções são todas transviadas. Agora, pessoas que têm um coração contrito com Deus, ela começa a receber de Deus aqui nessa terra. A Bíblia fala que é Deus falando que você tem como comer o bom dessa terra e depois ir para o céu ainda. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Não sei nem pregar, irmão. Glória a Deus. Deus é fiel. A visitante hoje tem a Luma, que deve estar na salinha, né? Glória a Deus. Tem o seu João, tem a Pietra, que está na salinha também, eu acho. E Eliane, e seu Zé, que não botou aqui, né? Seu Zé também, não botaram aqui não. Seu Zé está ali, né, seu Zé? Não é seu José, seu nome? Glória a Deus, o título aqui, seu João. Muito bem-vindo aí, glória a Deus, falamos glórias conosco aqui. E eu ouvi essa palavra abençoada. Essa palavra é necessário que ouvimos ela. E todas as vezes que você entrar numa igreja e não ser confrontado com essa palavra, está sendo muito light a pregação. Porque Deus, Ele o tempo todo, Ele confronta você. Por quê? Porque Ele quer ver uma mudança em você e em mim. Se você já estiver no caminho, ele dá alguma coisa para você falar com alguém para entrar no caminho. Glória a Deus. Eu ouvi o pastor falar isso hoje. É bom a gente buscar Jesus. E às vezes você não fala com ninguém isso. E Satanás, quando entra na nossa casa, ele entra para matar, roubar e destruir. Ele destrói tudo mesmo. Quando você está buscando a Deus, igual aqui na igreja hoje, em poucas pessoas, sentadinho, não é isso? Mas você não tem noção do que é estar sentadinho ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia fala que nem só de pão vai viver o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está sendo alimentado pela palavra. E a Bíblia diz, Deus fala que essa palavra ela não volta vazia, enquanto não cumpre o seu propósito. Glória a Deus. Então ela não volta vazia enquanto não te salvar. Você não está dentro de uma igreja à toa. Você acha que eu vou lá na igreja me distrair, mas não é. Você veio aqui para Deus te falar algo, para a sua fé, a sua ou a minha, pode ser comigo também. Está meio assim, não tem aquela luz que está meio querendo apagar, dá aquela acendida novamente. Não, eu estou no caminho certo, eu preciso buscar Jesus. Jesus é um Deus que é ilimitado. Se bate uma depressão dentro da minha casa, ele entra na minha depressão, desfaz ela. Se tem um espírito de morte, uma armação de morte na minha família, se tem uma endemoniada, se tem um drogado, se tem uma pessoa viciada, lá na igreja tem uma mesinha lá que eu posso usar a minha fé lá ali naquela mesinha, eu posso escrever ali, o meu vizinho, eu estou com pena do meu vizinho. Sentir pena é complicado, mas Jesus inclusive não sentia nem sente pena de ninguém. Jesus sente a compaixão. Pena, quando você sente, é quando você vê uma pessoa ali derrubada e você, nossa, que dozinha daquele drogado, mas não tem como fazer nada por ele. Compaixão é quando você sente esse sentimento que parece que é pena, mas você vai chegar em cima dessa pessoa e vai tentar ajudar de alguma forma. Isso é compaixão. Deus passa isso no nosso coração. Hoje me deu assim um estalo assim, eu tinha umas verduras lá em casa, que sobrou muita verdura na feira, e eu fiz um propósito com Deus que quando sobrasse alguma coisa, eu dou. Trabalho no final de semana, sobrou, eu dou. Mas tinha ainda algumas verduras lá em casa, do nada veio assim na minha cabeça, no meu coração. Isso aqui não é para ficar falando, mas é só para aumentar a fé dos irmãos. Deus falou no meu coração, faz aí umas sacolas aí.
Eu fiz aquele monte de sacola, umas 8, 10 sacolas, agora vai lá naquele lugar, lá em cima, lá, se eu não me engano, a cidade de Deus, aqui pra cima. Peguei o carrinho, falei, mas aonde eu vou? Fui descendo aqui, quando daqui a pouco eu vi uma senhorinha, e aí, tudo bem? Ei, tudo bom? Eu tenho uma verdurinha aí. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para comprar, não. Eu falei, não, mas eu trouxe para doar. Eu falei, então eu quero uma. Aí falou que era da Deus é amor. Eu falei, Deus te abençoe, então. Só na minha conta algum lugar que tem aqui de pessoa que está precisando, desce nessa rua e naquela ali. Tem umas. Aqui, ó, na frente, aqui, ó, a mãe e o pai nem estão em casa. Tem umas 6 crianças aí dentro. A mais velha deve ter uns 12 aninhos, toma conta dos meninos tudo. Chega ali, pode bater ali. Ele falou, toma essa verdurinha. Eu sozinho, falava alguma coisa de Jesus, está um. Deus vai te levando nos locais. Como nessa igreja mesmo, de terça-feira, temos, né, essa área que a irmã Jo, o irmão Antônio, mais alguns irmãos, faz para entregar o sopão. Então Deus está nesse negócio também. Deus age na barriga cheia e também no espiritual. E tem gente aí que não tem aonde enfiar dinheiro e nem mantimento. Ele tem tudo o que precisa de comer, mas não tem paz. Às vezes você vai lá nessa cidade de Deus, lá não tem nem comida para comer, mas às vezes tem uma paz tão grande dentro do coração que qualquer bilionário dava praticamente tudo que tinha para ter aquela paz que aquela senhorinha viu no rosto dela. Tem pessoas que está tudo bem com ele, mas está tudo mal. Tem pessoas que você pensa que está tudo mal, mas está tudo bem. Dentro da Bíblia tem isso? Tem. Teve uma mulher lá que o filho estava morto, ela morreu no braço dela, não tem? Ai meu Deus, morreu o menino. Aí ela desceu a escada rapidinho, o marido dela estava lá embaixo. Era no segundo piso. Aí o marido olhou para ela e falou, e aí, está tudo bem? Ela falou, tudo certo, tudo bem. Mas como que está tudo bem se o filho acabou de morrer no braço dela em cima? Olha o que tem escrito na Bíblia, que às vezes você nem sabe. Aí a mulher botou uma roupa, seu marido falou, para onde você vai? Eu vou lá na casa do profeta. Aleluia. Mas hoje não é sábado, porque eles só iam sacrificar dia de sábado. Ela falou, mas eu tenho que ir lá. Quando ela chegou na casa, lá onde o profeta estava, ela na rua, os outros perguntavam, e aí, Sulamita, está tudo bem? Ela falou, glória a Deus, está tudo bem. O que a Bíblia está falando? Não conta os seus segredos, seja bom ou ruim, para ninguém. Não saia choramingando por aí. Salmo 1 fala bem assim, que bem-aventurado é o varão, é o homem ou a mulher que não anda segundo a conselho de ímpio. Essa mulher sunamita, ela foi direto em cima do homem de Deus para falar sobre o assunto da morte do filho dela. Você sabe o que aconteceu? Ele arrumou um jeito. Primeiro mandou o secretário dele lá, não resolveu. Aí a mulher ainda falou, eu não vou com ele lá, eu só vou se você for lá na minha casa. Aí chegou lá, ele foi e resolveu a causa, ressuscitou o filho dela. Isso é no Velho Testamento, cara. Só botar nos Google ou procurar na Bíblia aí, mulher sunamita, você vai achar. Pegou o filho dela vivo e veio lá e falou, aqui está seu filho sunamita. Glória a Deus. Tem como? Todo problema que você está passando, a pessoa falar com você, está tudo bem? Você fala, está tudo bem. Eu estou contando mentiras, você fala, está não. Você está tendo fé, você tem que procurar quem pode te ajudar. Tem pessoas aí que ele procura outrem. Eu já tive em igreja pastoreando que as pessoas procuravam um monte de gente e não vinha até o pastor. E a Bíblia, aí depois você procurava saber sobre essa pessoa, a pessoa crente pra caramba, não lia a Bíblia. Não lê a Bíblia. Ou lê versículo e versículo e não lê nem contexto e nem nada. A Bíblia fala que para você procurar um médico, antes disso é para você procurar um pastor para orar
cirurgia do lado esquerdo da cabeça e fez do lado direito. O médico está sendo processado, que era para fazer uma cirurgia na perna de um homem e amputou ela. Tinha 2 João da Silva na minha época na Santa Casa. Um era João da Silva das Quantas e o outro era João da Silva de outras quantas. Sobrenomes diferentes, não tem, mas era João da Silva. Um João da Silva foi lá para tirar um furúnculo, fazer uma limpeza, uma raspagem. O outro era para amputar. Foram lá e amputaram aquele que era para tirar o furúnculo. Ele falou: por que eu não estou sentindo minha perna, doutor? É anestesia? Ele falou: não. Você não soube, ninguém te falou que você ia amputar a perna? Ele falou: Deus me livre. E era o outro. Agora você acha que se o pastor tivesse orado ia acontecer isso? Nunca. Não é que o pastor tem um poder na mão, ele tem um poder sobre ele com essa autoridade para desfazer as obras do diabo. Mas você está pensando que é só o pastor? Esses sinais servem ao que crê. É por isso que eu estou falando com você. Às vezes tem uma pessoa na sua casa que vai fazer uma cirurgia. Você fala: vamos na igreja hoje? Você vai fazer a cirurgia amanhã? Vamos lá? Vamos lá. Aqui, pastor, que eu trouxe para o seu horário, ela vai fazer uma cirurgia amanhã. Ela não crê, mas você crê. Os sinais seguem ao que crê. Tem pessoa que ela não tem coragem de levantar, escrever um negocinho no papel aqui, está com um problemão em casa danado, mas não tem coragem de falar: Senhor, eu preciso desse milagre. Em nome de Jesus, eu vou botar lá na mesinha. Deus, Ele quer ver a sua fé. Glória a Deus. Deus fala assim ainda, ó: se você se envergonhar diante dos homens, eu vou me envergonhar de você no céu, diante do meu Pai. O que Ele está falando com você? Se você tem vergonha de ser crente, de vir para a igreja, carregar uma Bíblia, Jesus já está falando com você: você não vai conseguir chegar no céu, não. Você tem vergonha de mim. Eu não vou falar com meu Pai sobre você, não. E ninguém vai chegar a Deus se não for pelo Filho. Se o Filho não falar de você lá, você vai direto para o quinto dos infernos, e eu também. Nós precisamos de ser conhecidos no céu pelo Filho. É o Filho que vai espalhar o seu nome no céu. Aquele lá não está se envergonhando de mim, não. Aquela lá não se envergonha de mim. Aquela lá, está vendo? Ela chega numa fila de banco, ela fala, viu uma pessoa doente, ela não tem palavra para falar nada, mas convidou para ir para a igreja. Tem pessoas que não têm o dom, quem tem é o pastor ou o diácono, mas a pessoa não tem, mas ela pode convidar para vir para a igreja. Pessoas falam, já em outras igrejas, falam: como é que eu vou convidar para a igreja está com um problema assim, mas em cima do púlpito só prega a palavra de Deus, é só Jesus, só libertação. Aquela pessoa, você não precisa sair falando com ela como é que está a igreja que você está levando ela, que às vezes você viu um problema lá dentro da igreja, mas você não precisa falar nada. Como eu já trouxe aqui, ó, eu trouxe uma pessoa aqui, uns 8 anos atrás, 9, 10 anos atrás, eram outros pastores. Eu entrei aqui, eu era pastor já, mas meio assim, novo convertido aqui dentro, não tem? Mas eu evangelizava lá fora. A pessoa que eu trouxe aqui para dentro, ela olhou para trás e falou: vem cá, você é pastor dessa igreja mesmo? Mas por que ele perguntou isso, você sabe? Porque o outro pastor não me dava moral. O outro pastor não me apresentava como pastor, era ele que era o líder. E ele não falava: vem cá, pastor, esse aqui é o pastor Samuel. Mas eu não preciso de elogio. Eu preciso de poder de Deus para trazer uma alma aqui para dentro. Falei: eu sou daqui mesmo, cara. Fica só prestando atenção naquela palavra. E quem estava pregando a palavra era esse pastor. E ele aceitou Jesus comigo lá e depois aceitou Jesus aqui dentro de novo. Ele não se envergonhou. Eu não vou levar para a igreja que a igreja está cheia de problema, porque você viu.
seu trabalho, se você entrar só para trabalhar e ir embora para casa, você não vai ter problema nenhum. Mas fica caçando problema dentro do seu trabalho que você vê. Você vai achar problema em todo mundo. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 7, só para encerrar aqui. Lucas 7. Glórias a Deus, aleluia. Menina e meninos, Jesus é lindo. Glória a Deus. Fala uma pessoa que você nunca vai acreditar que aquela pessoa vai sair do mundão e vai vir para a igreja. Pensa em um aí. É essa pessoa mesmo que você pensou que Jesus vai trazer. Glória a Deus. Se você pensou em você, é você mesmo. Mas se você pensou em alguém aí fora, que você, imagina assim, nunca ele vai vir, ou ela vai vir. É ela que Deus quer programar para trazer para a casa do Senhor. Glória a Deus. É ele que Deus quer programar para trazer para a casa do Senhor. No nome de Jesus. Tem pessoas na minha vida que não é uma só, não, tá? Humanamente falando, eu não achava que voltava mais para a casa do Senhor de jeito nenhum. Humanamente falando. Mas como o pastor ele não é humano, ele é humano, mas ele é um humano que tem fé. Mas não é só pastor. Tem membro de igreja e tem pessoa que nem membro de igreja é. Mas ele não é só humano, ele tem fé. Ele só tem que alinhar a fé dele com Jesus. Porque fé você pode ter até nesse jarro de fogo. Jarro de fogo. Cuida de mim aqui, eu tenho fé nele, mas não vai responder nada. A Bíblia diz que ele pode ter até boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem pé, mas não anda. Ele precisa desse vaso aqui, ó. Ô vaso, anda até ali no pastor Márcio ali, anda lá, vaso. Não, ele tem que ser carregado. Deus trabalha com coisa viva. De tanto para você trazer seu sacrifício para a igreja, não é o dízimo não, tá? Dízimo é uma das coisas que você traz. Ele quando pega o sacrifício, ele pega você por inteiro. Você por inteiro, com toda a sua tristeza, depressão, preocupação. Às vezes você está preocupado com esposa, com mulher, com seu relacionamento amoroso, com a sua velhice chegando, igual a minha está. Você fica preocupado, mas você traz todo para Deus. Fala assim: Senhor, aqui está todas as minhas preocupações. E Jesus fala bem assim: lança sobre mim. O que você tem aí? Lança sobre mim. Traz aí esse sacrifício aí. Esse sacrifício aqui é você. Uma tristeza que você não sabe de onde vem, traz diante do Senhor. Ele é um Deus que coloca até a tristeza para pular de alegria. Glória. Oh, glória. Vamos lá aqui então. Jesus é lindo, é lindo. Lucas 7, eu acho que é 11. Isso aí, 11. Aleluia. Está escrito assim, Lucas capítulo 7, versículo 11. Esse texto ele é muito conhecido. Só vou ler ele para... Na realidade, a mensagem ela já foi até pregada. Nós precisamos só de ouvir mais essa palavra aqui para nós ir para nossas casas, cheio do poder de Deus. Aleluia. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Oh glória! Senhor, no nome de Jesus,
Obrigado pela tua palavra. Nós te glorificamos, te exaltamos. Sabemos que só o Senhor é Deus. Continua, Senhor, nos livrando de todo mal, livrando, Senhor, das astúcias de Satanás. Retire das nossas vidas, no nome de Jesus, todo espírito de morte prematura. Não deixe acontecer conosco. Se tivermos que viver até 100, que vivamos. Mas se tiver que ir amanhã, porque o Senhor chamou. Então nossas vidas é do Senhor, no nome de Jesus. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco. E eu descobri que quando começamos a te servir, a te adorar e a te obedecer, nós não temos morte prematura. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Então aqui está escrito que Jesus, estava caminhando e dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e muitas pessoas também, uma grande multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro, filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Aleluia, glória a Deus. Aí o que é que aconteceu? Se vira, presta atenção. Jesus estava se aproximando de uma cidade. A cidade na época tinha uns portão grande ali. Então Jesus chegando ali com uma grande multidão e os seus discípulos com ele, e vindo de lá, aí eu acho interessante que a Bíblia ela faz questão de detalhar que essa mulher tinha um filho único, e ela era viúva. Eu não falo aqui se ela tinha perdido o filho há um mês atrás, há um ano atrás, ou há 10 anos atrás, mas ela era viúva e tinha um filho único, e esse único filho dela morreu. Tem gente que pensa que está passando uma dificuldade, mas tem que ficar ligado que essa dificuldade ela pode melhorar, mas também ela pode piorar. A Bíblia está falando que quando você tem uma dificuldade, a probabilidade dela não piorar é quando você tem Jesus. Pode piorar também com Jesus, mas com Jesus você já tem um ser espiritual que ele não tem tamanho e não tem medida para resolver o seu problema. Então você já não está mais sozinho naquela luta, naquela guerra. Você não está mais sozinho. Agora essa mulher, a Bíblia diz que ela era viúva e perdeu o seu filho e nunca tinha ouvido falar de Jesus, não tinha direção. Podia ser uma crente, uma serva, podia, mas ela não tinha essa direção de Jesus. Então Deus está falando com você e comigo aqui nesta noite, que um encontro com Jesus pode acontecer muita coisa na sua vida. Glória. Vou repetir de novo. Um encontro com Jesus pode acontecer muita coisa na sua vida. Glória. De bênção. Essa viúva, aquele monte de pessoas andando no funeral, é isso que fala? É isso, né? Velório é parado, não é isso? Velório é aqui parado, funeral é caminhando, é isso? Nesse funeral, você imagina os conhecidos dessa mulher,
que sabendo que o marido já tinha morrido e agora perdeu o filho. Quantas pessoas chorando de cabeça baixa junto com ela. Ou tem algumas pessoas que não choram, mas fica fazendo até comentário. O que essa mulher fez para pagar desse jeito? Perdeu o marido, agora perdeu o único filho. Só falta ela agora morrer. Tem pessoas que falam. Mas ninguém imaginava, nem ela mesma, que ela saindo daquela cidade, ela indo naquele funeral, ela ia ter um encontro com o mestre. Eu não imaginava há 20 anos atrás, quando morreu o meu casamento, morreu os meus filhos, morreu todos os meus sonhos, morreu tudo que eu tinha. Eu não imaginava que eu ia ter um encontro com Jesus. Eu entrei dentro de uma igreja, procurei uma igreja aberta e encontrei, porque tem um monte de dizimistas fiéis espalhados por aí. Você sabe qual a consequência que se dá em você ser dizimista fiel? Você consegue manter a igreja aberta. E eu nunca dizimei naquela igreja que eu entrei. E ninguém me pediu dinheiro na hora que eu entrei lá. Eu só queria um milagre. E lá eu tive um encontro com Jesus. Há 20 anos atrás. Porque lá tinha dizimistas fiéis. Porque a igreja estava aberta. Tinha banco, ventilador dentro da igreja, tinha tudo. Aquele pessoal parecia até que tinha feito aquilo tudo para mim. O dia que Deus programou isso, o dia de Samuel chegar morto dentro da minha casa, eu quero que essa casa esteja bem preparada para recebê-lo. Eu morto. Final do culto, fui conversar com o pastor chamei ele de doido. Mas por que, pastor, você chamou o pastor? Eu não era pastor não, tá? Nem crente eu era. Que ele falou que tinha jeito de ressuscitar minha família. A morte que eu estou falando é que não foi morte como o filho o marido e o filho da viúva não, tá? É uma morte, né? Foram para o mundão, tivemos separação, filhos adolescentes caíram tudo nas drogas, e foi uma desgraceira. Aí quando eu conversei com o pastor falou: não, ele não sabia disso, mas ele falou: mas desde 18 anos que você tinha, que Jesus te chama, não é? Eu falei: é. Chegaram os profetas lá em casa falando mesmo. Às vezes tem quantos anos que Deus vem te chamando? Eu já tinha 37, tinha passado quase 20 anos. Jesus já sabia que ia acontecer uma catástrofe na minha vida e começou a me chamar, e é eu que não quis. Eu descobri que fui eu o culpado de não ter ido para Jesus. Às vezes você que está me ouvindo na internet ou aqui, você está falando: Deus, o que eu fiz? Mas Deus está te chamando já tem muito tempo, porque Deus já sabe antes da catástrofe e queria te avisar antes, e você não quis, como eu não quis. Aí o pastor naquela época falou: se você vier agora, tem como? Deus reconstitui. Eu falei: não tem como, você está doido, pastor, já acabou. Eu falei: não, Deus é o Deus que restaura, é o Deus que dá vida novamente. Isso é tremendo. Aconteceu aqui com essa viúva, mas foi literal, aqui morreu mesmo. Quer ver? Olha o texto. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do único filho de uma
Então tinha um funeral. E Jesus chegando na porta da cidade. E grande multidão da cidade ia com ela. Se lembra que no começo que grande multidão vinha com Jesus? Uma grande multidão também vinha com ela. Então vinha a morte. Uma multidão seguindo a morte. E uma multidão seguindo a vida, pastor. Jesus já está anunciando para nós aqui que ele venceu a morte. Quando ele chegou e olhou para a mãe do menino, falou: não chores. Ele não completou a frase, tá? Ele deveria, se completasse a frase, ele faria: não chora, porque aqui chegou a vida. A morte vai ter que sair fora do teu filho, que eu vou dar ordem para ela para ir embora. Olha que coisa linda, aconteceu na minha vida. Jesus deu ordem para a morte sair da minha casa. Tem alguma morte ainda na minha área, meu filho que precisa voltar? Tem, mas eu creio. A fé acendeu dentro de mim. Quando Deus começa uma boa obra, Ele não deixa de continuar agindo até completar essa boa obra. Não tem a palavra de Deus que eu acabei de falar aqui, quando ela vai, ela não volta vazia, enquanto não cumprir o seu propósito. É assim que Deus faz. Enquanto a palavra dele não ir lá e dar vida para a sua casa, sarar a sua casa, sarar o seu casamento, sarar o seu trabalho, sarar as suas finanças, a palavra fica ali dele, ela não volta, ele não precisa de fazer mágica. A palavra dele faz aparecer. Ele fez aparecer o planeta, o mundo. Haja luz, a luz teve que aparecer, ele dá ordem. Ele não precisa de fabricar nada. Noé ficou 120 anos, vai chover, e pastores, diáconos, líderes, estão o tempo todo falando: gente, Jesus está voltando. Hoje a arca para salvar o povo é Jesus. Ninguém vai chegar a Deus se não for por Jesus. Aí no 13 fala assim: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. No 14, chegando-se, se você imaginar, é tremendo, né? Se você começar a entrar no texto, é tremendo, né? Jesus se chegou num lugar onde ele não podia se chegar, que na época uma pessoa não podia tocar no morto, como judeu. Jesus quebrou tudo. Chegando-se, tocou no esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aí sentou-se o menino, sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e restituiu a sua mãe. Glória a Deus. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A partir do momento que Deus fez aquele milagre, as coisas começaram a correr, a se espalhar. É quando Deus começa a agir dentro da tua casa, dentro da tua vida. Você não consegue esconder. As coisas se espalham. As coisas que Deus faz. Ele curava um cego, inclusive ele falava até com o cego, ou alguns que ele curava: fica em silêncio, fica quieto. Mas ninguém consegue ficar de boca fechada quando o milagre acontece na tua casa, na tua família e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, dá um aplauso para Jesus. Essa palavra guarda no teu coração, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Você que colocou o seu pedido aqui,
somente creia. Pastor Márcio, Diácono Antônio, se puder vir, fica a irmã Joia na porta, Deus te abençoe aí. E vamos orar aqui pelos pedidos, para encerrarmos o culto. Foi um culto para o Senhor, te unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aqui tem fotos, tem pedido, tem escrita, tem documentos, tem tudo aqui que Deus pode fazer. É um Deus que é ilimitado, no nome de Jesus. Quem sabe? Vê se você consegue ligar esse. Acho que é isso aí. Isso. Amém? Amém? Isso. Quem sabe o que é um Deus ilimitado? Tem alguém que não sabe o que é um Deus ilimitado? Eu acho que todos sabem, né? Deus ilimitado é aquele que não tem nada que ele não possa fazer pela glória. Não pensa que tem algo impossível para Deus. O impossível é nós que vemos o impossível.